Gravando já. Vamos lá. Então, aí o componente vai ser esse, né, de técnicas de montagem de decoração de ambientes interiores para eventos. E a gente vai começar falando sobre fundamentos da decoração de ambientes interiores. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o princípio do design. Alguém sabe o que é design? Rapaz, assim, eu não sei uma definição, mas quando o senhor fala de design, na cabeça, pelo menos, né, a gente tem alguma ideia de várias áreas, né, do design, digamos assim, vários conceitos. O design hoje está envolvido em várias áreas. Na verdade, o nome design, né, é um termo mais novo, vamos dizer assim. Vê se falar há poucos anos atrás, vamos dizer assim. É, Mas, assim, dito mesmo, falado, né, discutido em rodas, em conversas, o design tá legal. Um pouquinho antes falava a decoração tava legal, né, que o ambiente tava legal, mas esse design aqui, ele substituiu o design, ele serve para várias coisas, né? Geralmente a gente atribui essa palavra para, sei lá, mais a parte visual, tipo, visual, nossa, o design é pronto, o design dessa logo tá muito bem isso, feito, é tipo a forma que foi feito, né? Ele é uma palavra que ela tem vários significados. Ela pode ser tanto tipo design como uma profissão, pode ser um adjetivo, pode ser muita coisa. isso, perfeito. E design hoje está em tudo mesmo, a gente vai ver design desde uma identidade, sobre um produto, sobre um, um lançamento de um produto, ou algo novo assim, exemplo, existe no mercado uma luta sobre designs no automobilismo, né? Hoje, cada É, design é futurista, aí quando uma empresa parece que fez parecido com o design do outro, aí já tem que saber quem copiou, aquela coisa toda. Então, né, o design está em várias coisas. Não seria diferente na nossa área de eventos. A gente vai falar um pouquinho sobre esses princípios, entendê-los, para a gente trazer para o nosso contexto para eventos. Deixa eu passar aqui. Um dos primeiros que a gente vai falar é o ritmo. Quando falo em ritmo, é como fosse a forma como você faz olhar, né, o seu olhar andar por um ambiente. É como se você entrasse num ambiente e começasse a observar o seu olho, acompanhar tudo que está naquele ambiente. A gente chama isso de ritmo. Né? Então, você entrou num grande salão, em um hotel, exemplo, um hall do hotel. Lá em cima tem um lustre, lá na frente, no fundo, tem um grande sofá, tem um grande abajur, um quadro ali na esquerda, um tapete no chão. Você começa, o seu ritmo de olhar, né? É a forma como você, né, faz olhar e andar no ambiente. Você começa, você entra no museu, né? Você já começa a observar as peças, os objetos, os quadros. Você acaba criando, né, esse ritmo, como você vai olhar as coisas. Então tem algo que te chama logo a atenção, tem algo que te deixa posterior, né? Então o ritmo ele traz muito esse contexto, né? Como é que se vê as coisas nos ambientes. Primeira vez que você entrou na escola, né, Tiago? Qual foi o primeiro lugar que você viu? Como foi a lógica que você fez rapidamente ali para ver a escola que você ia estudar, né? É a mesma coisa, vou retornar agora e você vai fazer aquele olhar ali, ver se está tudo como estava antes e tal, o que tem de novo. Então, existe no design, né, esse princípio que chama de ritmo. É essa forma de olhar as coisas. O ritmo está muito ligado à repetição. Então, se eu entro numa sala e vejo um sofá vermelho, basicamente eu vou olhar para ele logo, de cara, né, porque está chamando a atenção, mas vai ter um centro, vai ter ali um abajur, outras coisas que vocês vão ver. Mas sempre vai ter, vai ficar chocando aquela cor, você vai olhar, vai repetir, né? As cores, as linhas, as curvas, né? Formas, enfim, e objetos chamam a nossa atenção quando a gente entra no ambiente. Então, imagine você fazer um evento, o que você vai botar de destaque na decoração? Que as pessoas vão chegar, já vão querer logo, vão ver de eita, isso aqui tá legal, né? Chamou a atenção. Eita, que decoração massa, né? Que objetos interessantes nesse painel, nessa abertura, enfim, o que seu evento vai proporcionar. Então é interessante, né? Ver como é que vai ser o ritmo, né? De ver e enxergar as coisas. Aí veja só, a gente falou de ritmo, a gente vai falar um pouquinho de harmonia, que é outro princípio, né? Do design. É as formas, texturas.
cores, iluminação, distribuição, né, materiais, etc. Deve ser o quê? Eles devem se relacionar. Eles não podem brigar entre si. A harmonia, quando se fala em harmonia, a gente fala coisas, texturas diferentes. Um exemplo, um sofá liso com almofadas texturadas ou com estampas. Está em harmonia. São diferentes, mas eles não estão brigando entre si. Agora você pega um sofá verde-limão, né, e bota uma almofada, sei lá, estampada, bem colorida também, é possível que há um choque aí, uma briga entre si, né, entre eles. Então tem que ter harmonia. A harmonia não quer dizer que seja tudo igual, né? Ah, tudo vai ser cinza, tudo vai ser preto, branco. Não. É cores, mas de forma harmônica. Né? Um exemplo aqui nessa foto, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. E aí? Essa quadra aí? Legal, né? Tudo meio que conversa na quadra. Acaba conversando, né? Você vê são cores assim, né? Como fosse um tom sobre tom, né? Mas acabou que não ficou uma coisa tão... não estão brigando entre si. Tipo, tudo é um degradê, tudo funciona porque tá tendo meio que um padrão, tá tendo uma repetição, tá cobrindo todo o espaço. Isso, e eles não estão brigando entre si. Agora, se eu pegar e colocar outra cor, uma quarta cor, uma quinta cor, outra cor que não tem nada a ver, Ela vai acabar ficando solta e vai quebrar a harmonia. é diferente do que é brigar entre si as cores, as texturas, entendeu? Quando a gente fala em Uhum. harmonia, não é que você possa misturar as cores, pode sim, mas que tenha um padrão. Exemplo, eu vou fazer um evento, eu preciso de uma identidade do evento. Eu vou usar as cores, a palheta de cor, a gente chama de palheta de cores. Você vai escolher as cores que você vai usar no evento todo. Desde o crachá, a um slide, a um banner, a uma farda, uma camisa. Vamos colocar nesse padrão, nessa paleta de cores. Paleta de cores em muitas cores. Não dá para escolher todas as cores para o seu evento. Então, eu vou escolher pelo menos aí umas 5 cores que eu vou usar no meu evento. Então, essas cores vão fazer harmonia. Vão fazer harmonia entre elas. Eu não posso pegar, a exemplo, eu estou usando no meu evento essas 5 cores, vamos dizer, essas cores que estão aí na imagem, e aí eu vou fazer um crachá de cor verde. É lógico que ele não está dentro da identidade Tá do tirando a identidade do evento. Dá para compreender como é que é essa questão da harmonia, entendeu? É Sim, sim. você fazer uma identidade e mantê-la, né, em todo evento. Desde um crachá, uma farda, a decoração a paredes, e aí você vai manter essa harmonia, vai estar bem, né, distribuído. Isso serve não só para as cores, para iluminação, distribuição, materiais, tudo que vai envolver. Qualquer dúvida, pessoal, vai falando aí, né? E aí, vamos falar um pouquinho nessa imagem aqui, no caso, ritmos, que são as formas circulares, né, e a harmonia entre elas, os elementos aí. Oi, pode falar. Tá dando pra ver na imagem direito, porque tá muito do lado. Deixa eu abrir. Não, é só você deitar o celular, Yara. Isso, na horizontal. Fica melhor, viu, Yara? Eu vou abrir a imagem aqui. Então, aqui a gente está falando uma imagem ó, de decoração, de design. A gente vai ter o ritmo aí. Qual o ritmo aqui que a gente está encontrando? Seria o quê? As formas circulares. Tá vendo o banco, o jogo americano ali em cima, né, O banquinho, essas coisas em cima da mesa, o tapete. vaso. Então, Isso, meu tudo. As vaso, você começa, almofadas. né? Isso, o seu ritmo aí dessa sala, você vai ver as formas, são circulares. Então, você já acompanha aí, né? Circulando isso aí. Ou seja, são formas circulares e, né, tá em vários itens aí. Outra coisa, o seu olhar anda o quê? Circularmente, né? E as cores também estão em harmonia. O sofá é liso e tal, mas você vê que o abajur, as flores e essa almofada aí embaixo, e uma almofada lá estampada no sofá, ela tá em harmonia. Ou seja, A gente vê repetido assim o branco, essa questão isso, do verde e rosa que tem no vaso, tá na na almofada. almofada. Dá para entender, né, como é que ficou a harmonia, né? A harmonia Dá. é das coisas. Se eu mantinha uma coisa circular, então você vê que as coisas mantêm circular. Eu poderia botar outra coisa quadrada? Posso sim, na tua almofada mas a almofada está quadrada, mas não está chocando com o ritmo, mas está em harmonia com as cores, né? Então, é um jogo. A gente acha que a decoração é simples, é só colocar, mas tem todo um conceito por trás, né? Eu mesmo não imaginava que seria tantos detalhes. Eu gosto um pouco de coisas mais simétricas.
mas também gosto de algumas coisas aleatórias, né, para dar uma quebrada naquela simetria. Também simetria demais é meio monótono, eu acho, né? Então, Eu gosto muito de coisa minimalista, sabe? Básica. então, mas não quer dizer que no minimalismo você possa trabalhar, sim, você pode Exato. usar, né, ritmo, cores, harmonia, tranquilamente. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre equilíbrio. A gente falou lá sobre ritmo, né? Então, um pouquinho sobre equilíbrio. O equilíbrio seria o quê? Como é que as coisas podem ser? Em caso simétrico, assimétrico ou radical? Olha essa imagem aí. Ela retrata o quê a vocês? E aí? Ela me retrata a simetria. Um lado tá exatamente igual ao outro. Simetria perfeita, né? É. Então, você vê as curvas, as formatas, as colunas, né? Simetria é justamente isso. Né? É o que você pegar uma sala, dividir no meio, você vai ver que o que tem de um lado tem no outro. Se Se eu você pegar tapa a metade, parece que tem um espelho refletindo a sala. isso, então isso é simetria. Então, eu posso fazer uma decoração simétrica? Pode, sim. Né? Claro que pode. Né? É uma forma de se decorar. Tem ambientes que usam só simetria. Principalmente ambientes de escritórios, ambientes mais, vamos dizer assim, de lugares que precisa fazer uma certa tranquilidade. Deixa eu ver aqui se alguém pediu para entrar. Ah, não. Às vezes apareceu um barulhinho. Então, simetria seria nesse caso aí. O assimétrico é quando não há simetria. Já é o diferente. Você vai dividir ali no meio a imagem, você vai ver que um lado tem uma coisa, no outro não tem. E o radical, no caso aí, seria o quê? Circular, o movimento que vai e vem, diferente do assimetria e do simétrico. Então, equilíbrio vai haver nesses três momentos aí, nesses três tipos. Eu posso ter equilíbrio com simetria, posso, né? Posso ter o equilíbrio na simetria, na simétrica, ou numa forma radical, usando outros formatos. Deu para entender como é que é o equilíbrio, pessoal? Quais as formas? Deu. Tranquilo, né? Sim, professor. A Amanda tinha falado na parte da simetria e tudo mais. Ela realmente tinha falado no chat. Ela tinha dito que parecia até ilusão, acaba parecendo até ilusão. Isso. Agora imagina para um desafio para um engenheiro, né, um arquiteto fazer uma obra assim, né? Simétrica, né? É, meu amigo. Então a gente tem muitos lugares aí, perfeito, lugares históricos, turísticos mesmo, como igrejas, né, que tem essas colunas, que tem aquela basílica lá na Espanha, assim, em Barcelona, né, que até hoje está sendo construída, e você vê a Pois simetria é. do lado externo, né. Foram outras obras que o homem vem fazendo, é bem interessante, né, é um grande desafio. Porque o assimétrico, vamos dizer assim, que ele é mais tranquilo de fazer, né, você não É, precisa porque não precisa ser igual, você vai seguindo uma lógica harmonizar ele, diferente. né, vai harmonizar. Exato. Mas precisa ser perfeitamente iguais. Aí nossos braços, né? Eles não são. Tem uma mão maior do que a outra, a gente tem um pé maior do que o outro. Nem que seja um Pode centímetro, ser uma questão de milímetros, mas ainda assim é diferente. ainda assim é diferente. É bem interessante essa questão. Deixa eu passar aqui. Agora a gente fala um pouquinho sobre a unidade. É outro princípio do design, a unidade. E aí ela é importante que haja o quê? Uma sensação de continuidade. Um caráter de todos os ambientes. A continuidade é tipo, aqui no exemplo dessa foto, seria o azul, a cor azul aí, tem uma continuidade dentro desse ambiente. Tem alguns detalhes no tapete, o balcão ali, o quadro, o sofá, um detalhe lá fora, né? E vai mantendo uma continuidade. É como você não perdesse o foco daquele design que você está montando ali. De repente você está fazendo um evento lá, o salão de entrada, você quer manter uma continuidade de alguns objetos. Não é só cores, eu coloquei a cor aí, mas não é só cores. Mas pode ser um objeto, pode ser um tipo de móveis. Ah, estou usando móveis simétricos, quadrados, linhas retas. Então, eu vou manter essa continuidade, essa unidade, né? Eu Entendi. não vou colocar, vou colocar lá 4 mesas quadradas e lá no final vou botar uma redonda. Então, você não mantém a unidade, a continuidade da sua proposta, entendeu? Então, a unidade ela vai trazendo esse contexto aí. Deixa eu passar aqui, acho que tem outro exemplo. Ele consegue aí, ó, repetido, né, de formas variadas e os mesmos elementos. Aí pode ser cores, formas, textura. Vou abrir essa imagem aqui para te ver os detalhes. Se você dividir ela no meio aí, numa linha vertical entre esses dois quadros,
Essa decoração ela é simétrica ou assimétrica? Acredito que ela seja assimétrica. Alguém mais concorda com o Samuel? Deixa eu ver se vocês estão falando no chat, porque eu estou abrindo aqui a imagem. Quem concorda mais com o Samuel, que ela é assimétrica? Ou concorda que é outra? Eu acho que é simétrica. Simétrica Eu ou também acho, assimétrica? professor. Ou assimétrica? Eu acho que é Simétrica. A. Eu acho que é simétrica. Certo, vamos lá. Também. Tá certo. Vamos ver aqui, então, na imagem. Divide ela no meio aí, né? Faça uma linha vertical, imaginando ela. Do lado direito você vai encontrar aqui um sofá, não é isso? Um sofá, né? Cinza ou um cinza. Do lado esquerdo, você já encontra o quê? Duas poltronas, né? Exato. Duas poltronas. Então, nesse caso aí, ela vai ser assimétrica. Fosse simétrica... Não tem os mesmos elementos dos dois lados. Os vasos ali são diferentes, a poltrona, aquela mesinha de centro, o que tá em cima da mesa, tudo é diferente. Agora, veja Eu só. esqueci de virar o celular para ver. Ah, aí tem que deixar na horizontal. Aí veja só, mas existe um equilíbrio aí, um equilíbrio que é assimétrico. A gente vai ver um equilíbrio assimétrico aí. Os lados estão o quê? Equilibrados. Imagine se eu tivesse do lado esquerdo um sofá amarelo. Aí sim, não teria esse equilíbrio assimétrico. Está assimétrico porque se a gente divide no meio, não vê a mesma coisa dos dois lados, né? São diferentes. E a unidade aí, ela o quê? Ela é conseguida o quê? Com a repetição, né? Dos azuis. Tá vendo que tá mantendo um azul, tá mantendo o que mais? Os vasos transparentes, as flores Nessa brancas. questão tem uma harmonia meio que simétrica, porque dos dois lados tem os mesmos elementos em termos assim, né? De cor. Agora, vocês estão vendo que tem um abajur laranja, meio que laranja do lado esquerdo, né? Isso. Aí a gente já vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Não quer dizer que isso aí está Esse, no caso, brilhando. seria a unidade? Esse abajur laranja seria a unidade? Não, a unidade seria esses tons azuis, as cores sim. brancas, os vasos transparentes, o bege, o cinza que acompanha dos dois lados. Isso é a unidade. É a continuidade das cores dos ambientes. Você vê que vai ter flores brancas no vaso do centro e flores brancas lá no cantinho do lado direito. Né? São flores brancas. Os vasos transparentes, os sofás, os mesmos tons, só muda os formatos. Mas se você vê que a maioria são, os sofás, eles se combinam. Você não está vendo nenhum sofá redondo, são todos quadrados, né? Então, eles têm esse equilíbrio. Né? São diferentes modelos, mas ele mantém uma linha quadrada, mantém esse perfil. Os quadros lá no fundo são quadrados que combinam com o sofá, com o centro. Então, há um equilíbrio aí assimétrico. Como é que seja diferente dos lados? Esse abajur laranja, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. A gente fala os centros, né, que são pontos que chamam atenção, mas não briga com a decoração. É para dar um charme, vamos dizer assim, para dar um toque, né? Ele não está sendo exagerado e também não está sendo, vamos dizer assim, escondido, inibido. Ele está destacando ali, tendo seu destaque pessoal. Você vê como é que a decoração é interessante, né? Os detalhezinhos, ele faz a diferença. A gente acha que isso não isso é besteira, não vai atentar ao cliente, ao público, mas vai sim. É coisas que marcam na nossa mente. Porque isso é pensado de forma psicológica, né? Estudada. As cores falam com a gente, né? Os formatos, tudo, a iluminação. Então é importante esse conhecimento técnico dessas coisas. Aí agora a gente fala um pouquinho sobre contraste. Quem gosta de contraste aí? Quem gosta? Tem gente que gosta de contraste. Bota até no cabelo com esse contraste, né? Gente que tem cabelo rosa, azul. Samuel, né? Hein, Samuel? Quem gosta de contraste? Eu gosto, professor. Acho que o contraste, ele faz parte, né, da nossa vida. Imagine fosse tudo cinza, fosse tudo branco e preto. Mas tem um contraste entre essas cores também. Tem sim. Claro que tem. Até porque a gente usa tom sobre tom, né? Então, isso já dá um contraste. Você vai usar um cinza claro, um cinza escuro, um branco, aí...
É o Às que eu vezes falo. essas cores neutras acabam sendo a base para uma cor complementar. Isso. É justamente isso. Se ela não tiver envolvida, é meio que não vai existir o contraste, né? Então precisa elas estarem ali para poder enriquecer as outras cores. Ela acaba enriquecendo as cores mais neutras. Exemplo, você é uma pessoa que usa roupas claras e seu cabelo é azul, rosa, alguma coisa, vai dar esse contraste, né? Vai combinar ali. Então, veja só, são elementos contrastantes, quando juntos são o quê? Enriquecidos. Então, vamos ver esse exemplo aqui, deixa eu passar. Por exemplo, aí, um sofá liso, junto com o quê? Com almofadas, né? Texturizadas, moldura clara e parede escura, um exemplo. Estou dando exemplo, mas nessa imagem aqui, há um contraste? Sim, né? As almofadas aí verde, né? Ela contrasta, tá dando esse contraste com a maioria das peças que são claras. O que é que predomina aí mais? O branco, né? Alguém tá vendo alguma coisa diferente nessa imagem? O gatinho. Um gatinho, né? Tem ali, ó. Só de olho na decoração. Então, veja só, as almofadas, elas estão usando texturas diferentes e cores para justamente fazer esse contraste. Então, é interessante o contraste porque ele dá esse tom, ele enriquece o ambiente. Às vezes você está lá no seu quarto, tá tudo numa cor só. Vamos botar aqui um travesseiro, uma almofada de outra cor diferente, né? Vamos, claro, colocar um quadro na parede para dar um contraste, um abajur, alguma coisa assim. Sei lá, vou criar alguma coisa diferente aqui no meu quarto. Tô achando ele muito neutro. Não quer dizer que o neutro seja ruim, não. Depende de ambiente para ambiente, né? Então, o contraste vai fazer parte nesse sentido. Quero fazer um evento, um evento fala sobre, sei lá, vamos falar um assunto sobre saúde mental. Então, saúde mental geralmente usa algumas cores neutras, branco, amarelo, mas a gente pode usar um contraste aí para dar um amp de alegria, um amp de esperança. Então, vou usar cores que têm a ver com aquele ambiente. Então, é importante usar sempre o contraste para dar essa enriquecida. Deixa eu passar. E aí, ó, a gente vai falar um pouquinho agora, a gente faz o contraste. E lembra da imagem lá, né, que tinha um abajur laranja? É justamente isso. São o quê? Centros de interesse. Centros de interesse, pessoal, é como se fosse uma peça, um objeto, uma cor, algo que vai chamar sua atenção, mas ele não vai tirar os méritos dos outros elementos que estão ali, né? E não pode haver competição entre os elementos que estão ali. Mas o centro de interesse é aquele que chama a tua atenção, né? Que legal, então, massa, diferente. E depois você já fica tranquilizada. Você não pode colocar um centro de interesse que fique chocando você. Bota lá na sala toda bonitinha, você botar um quadro, sei lá, um quadro bem feio lá, com o monstro, por exemplo. Não tem nada a ver com a decoração. Esse centro de interesse seu tá o quê? Competindo com os outros elementos da sala. Essa imagem aqui, ó. O que tem de diferente aí? O amarelo da mesa de mala. Uma mesa de mala, né? Ela é um centro de interesse aí nessa imagem. Você vê a poltrona, que é uma coisa mais comum que a gente vê, um tapete no chão, uma janela enorme ali atrás, mas tem uma mesa que é em formato de mala. Olha que interessante, né? Então, isso é um centro de interesse que não está eliminando os outros elementos da sala, mas que chamou sua atenção e você, eita, interessante, é bonito, gostei desse formato, né? Eu até gostei da dica aí, quando tiver uma mala dessa velha, eu vou fazer uma mesinha dessa, interessante. Então, o centro de interesse vai ter muito a ver com isso, né? Ele não pode haver competição entre os outros elementos na área de decoração. Olha aqui, nessa outra imagem. Deve haver o quê? Os que sobressaem devido à forma, iluminação, tamanho, etc. Atraindo o quê? Nossa atenção. O que é que chama atenção aqui, nessa foto? O sofá amarelo. O sofá amarelo. Né? De cara, já nosso centro de interesse aí. Porém, ele não está fugindo, nem está eliminando os outros elementos da sala. Ele tem um quadro ali no fundo, tem uma armação de ferro atrás do sofá, tem uma poltrona lá no canto, né, um pequeno centro ali embaixo, alguns vasos, um piso interessante. Ele está lá no centro de interesse dele. Né?
Então, é fácil de identificar, né, o seu interesse. Você vai fazer uma decoração que ela tenha unidade, de continuidade nas cores, equilíbrio, seja simétrico ou não. E você pode colocar uma peça como centro de interesse, desde que ela não elimine as outras. Então, geralmente, uma decoração que sempre vai ter uma peçazinha, um objeto, pode ser ele maior, como o sofá aí, ou pode ser um objeto menor, um abajur, um quadro, que ele vai chamar a atenção e não vai eliminar os outros. Diferente se você botasse uma coisa que ficasse chocando, você não sabia para onde ir. Meu Deus, esse sofá, eu colocasse aqui um sofá vermelho, não, esse sofá amarelo e a parede vermelha, ou uma poltrona vermelha. Aí sim, já estaria brigando entre si, né, na decoração. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a variedade, a gente falou lá sobre alguns aspectos, né, sem interesse, mas variedade é o quê? De formas, texturas, cores, etc., né, para não termos um ambiente monótono. É como, se eu colocar um ambiente todo branco, cinza e preto, eu posso colocar um centro de interesse lá, um jarro transparente com a flor vermelha, né? Imagine como vai destacar essa flor vermelha naquele ambiente que tem tons de cinza e preto, né? Então, eu já estou dando uma variedade, não é tão monótono naquele ambiente, né? Então, uma cor, uma textura, né? Uma cor diferente, objetos diferentes, né? Uma variedade, ela vai dar vai ser um elemento a mais para a sua decoração. Então, é interessante usar sempre esse tipo de concepção para a decoração. E aí, a gente falando em variedade, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a escala, a proporção dos ambientes, né? A escala é o quê? Aquela comparação entre a medida de uma representação e a medida real do que está sendo representado. Geralmente, se tiver alguém usando uma caneta próximo de um objeto, né? Para ver a escala, o tamanho, para você ter noção da escala. A escala é interessante porque a maioria de alguns eventos que a gente vai executar, ele pode ser feito em um grande espaço ou num pequeno espaço. E eu preciso ter uma ideia de escala e proporção para eu saber como é que vai ficar minhas peças decorativas. Então, se eu vou fazer um evento que vai ser num salão, e geralmente salões são pé direitos altos, quando a gente fala pé direito é a altura, né, entre o chão e o teto. Então, se o pé direito for muito alto, eu tenho que ter noção da escala ali. Como é que vai ficar o sofá que eu estou pensando que está lá em casa, para trazer para esse salão, como é que ele vai harmonizar com essa altura desse teto. Então, eu preciso ter essa noção da escala para a decoração. Compreendeu até aqui, pessoal? Sim. Então, a escala, a gente tem que ter essa noção, né, de tamanho dos ambientes que a representação que vai ser representada. E a proporção, podemos o quê? Trabalhar com ela para enfatizar ou diminuir uma característica de um espaço. Então, a proporção é aquilo. Tem um sofá que é desse tamanho, ele vai caber naquele espaço que eu estou querendo fazer o evento? Será que ele vai ficar bom? Qual a proporção dele para aquele evento, para aquele tamanho? Exemplo, eu moro em apartamento. Eu tenho que ter tudo planejado aqui, senão não vou ter espaço para nada, né? Meu apartamento é pequenininho, eu acho que é o tamanho de um quarto de vocês. 45 metros quadrados. Então, aqui tem que ser tudo na proporção certa. Tem que ser móveis planejados. Porque você compra um sofá, exemplo, e traga para o meu apartamento, eu tenho que primeiro medir o meu apartamento, o espaço da parede, ir para a loja, medir o sofá, ver a largura e tudo, e ver se ele vai caber. Porque pode ser que dê errado. Então, a proporção é interessante para isso, porque quando você for montar um evento, você tem que ver se os móveis vão caber, se as coisas vão caber, para que você não tenha dor de cabeça. Exemplo aqui nessa imagem. Aqui, ó. Pé direitos, que eu estava falando, que é a altura entre o piso e o teto. Quando os pés direitos altos demais, eles podem ser o quê? Visualmente diminuídos com o quê? Com a cor escura lá no teto. Se eu boto escuro, é meio que ele dá uma reduzida, uma sensação que o teto está mais baixo. Né? Se eu pinto ele, deixar ele escuro. Então, é uma forma, né, de ver a escala e a proporção desse ambiente. Deixa eu abrir aqui a imagem. Tá vendo? O pé direito muito alto, né? Muito mais alto que o nosso teto aqui nas nossas casas, né? Então, ele dá uma escurecida lá no fundo, em cima, e dá uma sensação que dá uma rebaixada no teto. É uma sensação mais de conforto. Não que você está num ambiente tão alto, que dá aquela sensação que parece que, né, tá muito distante de você. Então, dá essa sensação, né, de proporção ao ambiente e à escala. Deu para entender com esse desenho, pessoal, em relação a escala e proporção, né? Deixa eu passar aqui, ó. Outra coisa que também tem a ver com proporção é as cores, né?
Às vezes pinta uma cor diferente na parede, o fundo, a gente pode colocar uma cor diferente, né? Pode ser cores escuras ou claras, né? Para modificar o quê? A percepção, né? A percepção da proporção. Então, às vezes, uma parede de uma cor... Vamos lá, nosso quarto, 4 paredes, vou pintar uma das 4 paredes e uma cor azul, né? Então, já vai dar uma dimensão diferente, né? Eu posso colocar uma cor para dar profundidade, né? Eu posso colocar uma cor para aproximar. Então, as cores têm esse poder, né? Ela tem ela pode desenvolver, né, essa imaginação, essa percepção. E aí, a gente vai falar sobre repetição no ambiente. A gente falou lá sobre, né, continuidade, que é no caso da unidade, a gente vai falar sobre repetição. Aí, veja só, a repetição, ela aparece como um participante dos outros princípios que a gente falou. Então, pode ter repetição no ritmo, na unidade, que a gente viu, no equilíbrio e harmonia. Eu vou colocar uma foto aqui, uma imagem, e aí eu vou querer que vocês identifiquem os princípios que a gente acabou de falar. Todos esses que a gente falou. E aí, com as suas palavras, você mesmo, cada um que puder falar, abre o microfone e fala qual é as suas características dentro dessa imagem. O que a gente falou aqui, se a unidade, se é assimétrico, se tem simetria, se o ritmo dela, né, o equilíbrio, se a harmonia. Tá certo, pessoal? Quero fazer um teste com vocês aqui, porque a gente já falou aqui. Professor, eu voltei agora para abrir o microfone, né? Porque eu estava fazendo meu café da manhã. Aí eu só estava ouvindo, não estava conseguindo falar porque estava distante. Tá, joia. Eu falei sobre você, que tá falando sobre contraste. Aí, Ah, sim. Eu até ouvi meu nome, eu vi, ixi, Maria. E eu aqui, aí eu tava terminando de fazer meus pães. deixa eu passar aqui. Vou passar a imagem, e aí vocês vão falar para mim as características. Ó, trata-se que de um uso diversas vezes, né? Estou falando sobre repetição, de um objeto, forma, elemento, enfim. Eu vou abrir a imagem, e aí gostaria que vocês começassem a dizer o que é que essa imagem retrata para vocês, nos termos de princípios do design que a gente acabou de ver. É uma imagem que a gente consegue ver aí essa questão da repetição das formas mais quadradas, né, retangulares, quando a gente vê a questão do sofá, a mesinha no centro, mas ela também tem uns elementos mais redondos, como se fosse esses puffzinhos aí do lado, os vasos, o abajur. Tem essa questão da harmonia com as cores branca, um bege, um marronzinho ali, né, uns tons mais escuros misturados com esses tons mais claros. A questão do verde com branco também tá fazendo essa parte da harmonia. Eu acho que a unidade é justamente isso, nessa imagem, então... Certo. Alguém mais quer completar o que o Samuel falou? Eu acho que E a tem única coisa que muita. tá diferente... Pode falar, mano. Eu acho que tem muita questão de usar as listras para alongar o ambiente e também ele quis contrastar com o ambiente lá fora. Eu ia dizer, mulheres sabem dessas coisas. Porque listras, né? Listra na vertical, listra na horizontal, Exatamente. né? Não são mulheres. A Amanda falou e tudo, Sim, mas... sim. Né? Interessante. Vamos lá, vocês estão certos, o que vocês falaram estão tudo certo. Deixa eu colocar aqui o texto. Veja só, a sala da foto aí que vocês estão vendo, ela fortemente usa a repetição. Aí a gente tá bem claro isso. De linhas horizontais, né? E aí criando que é um ritmo, a gente falou sobre ritmo, que diminui a força visual das colunas verticais da janela. Você pode perceber que são janelas, né, grandes, colunas grandes. Então as linhas na horizontal vai diminuir essa questão aí. O ritmo, né, vai fazer que isso diminua a força visual das colunas. Apesar da mobília baixa, você tem uma mobília baixa, né, que permite total visualização do exterior, que está lá fora. Você vê que o sofá não passou da altura da janela, para não mostrar que está lá fora. Né? Outra coisa mais que vai falar. As cores usadas são o quê? Em harmonia, são harmoniosas. E criam uma atmosfera de tranquilidade, que as linhas horizontais favorecem. Essas linhas horizontais favorecem uma tranquilidade, um ambiente tranquilo, né? O equilíbrio que aí é assimétrico. Se a gente divide no meio, vai ser diferente dos lados, não é isso? Então, ele é um equilíbrio assimétrico. Você vê que o abajur, né? Comprido, o spuff, né? Pesa lá no fundo, vamos dizer assim, entre aspas, que pesa ao lado direito. E aí dá esse equilíbrio, né? Outra coisa aí, os elementos sobre a mesa do centro fazem o quê? Variedade.
você vê que tem umas peças menores azul e tem um seixo vermelho. Então, a gente está falando sobre variedade, né? Variedade de cores e maior uniformidade de interesse do ambiente. Outra coisa, os móveis são o quê? Proporcionais ao ambiente. Em largura, você vê que a largura do sofá, ela está combinando com a janela lá fora, nosso sofá pequeno, ele é proporcional ao ambiente que é largo, né? E outra coisa também, a altura, né, também para permitir a visão total do exterior, no caso, o sofá não ficou muito alto para poder ter essa visão do exterior. Os objetos sobre a mesa poderiam ser o quê? Desproporcionais também, por serem muito pequenos, mas juntos foram o quê? Formaram um conjunto que é compatível com o tamanho da mesa, né? Tem ver que são menores, mas ele está compatível com essa mesa de centro aí. Sim, sim. Então, você vê como é que é montar um ambiente e começar a enxergar de forma técnica, né? Depois dessas informações, a gente começa a observar que a gente tem uma leitura de ambientes quando a gente entra. É muito mais fácil a gente conhecer as técnicas, ver que existem conceitos por trás daquilo ali, do que simplesmente a gente só enxergar as coisas. É aquela visão ampla, né, que a gente começa a criar quando a gente começa a estudar esses formatos, esses assuntos técnicos. Por isso que é importante a gente estudar em decoração numa visão dessa, numa visão de uma pessoa que... Eu acho que existe profissional de design, existe o arquiteto, existe o design de interiores, existe profissionais dessa área. Mas a gente, enquanto técnico de evento, a gente precisa conhecer esses conceitos. Por isso que eu trouxe para vocês dessa forma, né? Tem muito mais assuntos sobre isso, muito mais aprofundado. Ô, professor, Oi. a simetria, ela está inclusa em qual dos conceitos que a gente viu? A unidade, repetição, harmonia? A simetria? É. Peraí. Eu não lembro qual era o tópico, digamos assim, que ela tá, né? Se é na unidade. Você quer saber o princípio, né? Eu acho que é a de harmonia, né? A É simetria de harmonia. É harmonia. Depois do ritmo, a gente falou sobre harmonia. É o equilíbrio. Equilíbrio. É o equilíbrio. Porque o equilíbrio ele vai te dizer, né? Se ele é simétrico, se é assimétrico ou radical. Radial. É isso mesmo. Radial, né? Deixa eu voltar aqui. Então, entenda a importância, né, a gente entender esses princípios do design para que a gente possa, no momento que a gente for montar um evento, uma festa, até, gente, uma coisa simples, um aniversário. Então, colocar nessa parede aqui, porque a simetria dela é legal, você já começa a ver de forma diferente. Essa mesa aqui combina mais com essa. Não é uma questão só particular da área, né? É uma questão mais de conhecimento técnico mesmo. Então, revisando, a gente viu aí o ritmo, né? A gente sabe que decoração tem ritmo, tem harmonia, equilíbrio, unidade, contraste, variedade, escala, proporção e repetição. Eu acho que eu esqueci de colocar aqui centros de interesse. E os centros de interesse. Que é aquela questão lá que eu falei de um sofá diferente, uma cor diferente. Pessoal, alguma dúvida até aqui sobre os princípios do design? Não. E aí, o que vocês acharam? Gostaram desse assunto? Achei legal. São informações técnicas que a gente acha que não é relevante para a nossa área, mas é muito irrelevante, né? É a mesma coisa. Nossa, com certeza, bicho. Você fazer um evento todo feio é lasca. E o que faz a diferença de um evento é quando você conhece os termos técnicos das coisas, né? Começa a enxergar dessa forma. Então, você vai ter uma visão mais profissional. Deixa eu ver aqui, ó. Gravação.